Ora, pede espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento. Senhor, obrigado por hoje, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo que nós temos a oportunidade de ouvir sobre o Senhor. Nós abrimos o nosso coração, dá-nos entendimento, dá-nos revelação, dá-nos sabedoria hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Sabedoria é algo que todos nós precisamos, porque você sabe, na verdade, você não tem problemas na vida, você tem falta de sabedoria para lidar com as situações. Então você não tem um problema financeiro, você precisa de sabedoria para lidar com o dinheiro. Você não tem problemas de relacionamento ou no casamento, você tem falta de sabedoria de lidar com as diferenças uns dos outros. Então, a sabedoria, o apóstolo Tiago disse, se a gente quiser, é só orar e pedir para o Senhor. Mas há vários versículos aqui no Velho Testamento que linkam a sabedoria ao temor de Deus. E eu quero ler com você Provérbios 9:10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos nós sabemos esse versículo praticamente de cor, porque ele se repete diversas vezes. Então, quem aqui quer sabedoria? Pergunta aí, seu irmão, você quer ser sábio? A sabedoria, então, ela vai te conduzir, e o versículo, eu li só uma parte, ele diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. Então, o segredo de uma longevidade de vida, de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida que se multiplica, é ter sabedoria. Então nós precisamos dessa sabedoria. A não ser que você não queira uma vida plena. Quantos querem uma vida plena no Senhor? Então, o temor do Senhor é o início, é o princípio, é aquilo que gera sabedoria dentro de nós. Então, a questão é, o que significa temer a Deus? O que é esse temor? O temor do Senhor é o que? Significa o que na prática? Será que temer a Deus é ter medo de Deus? Porque aquela pessoa que tem medo de Deus, normalmente ele foge de Deus. Se uma pessoa tem medo de Deus, ela vem aqui num culto, ela fica lá atrás com medo. Não estou falando que os irmãos aí atrás seja o caso. Mas ele senta lá atrás e fala, se passar um profeta aqui, eu até desvio o olhar. Porque ele está com medo. João diz que o medo produz tormento. Que com o medo você não é aperfeiçoado no amor. Então temer a Deus não tem nada a ver com ter medo de Deus. Mas o que é então temer a Deus? Lá no Salmo 111, verso 10, a Bíblia também diz novamente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Salmo 39, verso 9, coloque aí por favor, 39, 9. Olha o que a Bíblia diz. Está certo? É, 34, verso 9. Temei, ó Senhor, vós os seus santos, pois nada falta. Olha o que a Bíblia diz. Nada falta aos que o temem. Agora, volta para o verso 8. O próprio salmista está dizendo, nada vai faltar para aquele que teme a Deus. Mas um versículo anterior ele está dizendo, prova e veja o tanto que o Senhor é bom. Então, a gente nunca pode relacionar temer a Deus com ter medo. Porque o salmista está dizendo, vem provar, vem conhecer, vem estar perto. Vem experimentar o quanto Deus é bom, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele te ama.
sinta, receba esse amor. Então, temer não tem nada a ver com medo, não tem nada a ver com insegurança, não tem nada a ver com aquela ansiedade. Será que eu estou apto para chegar diante de Deus ou não? Será que eu posso chegar diante de Deus ou não? Dependendo da situação, né? Você ouve muitas coisas, né? Cuidado, porque se você pisar nesse altar em pecado, vai cair duro no chão e vai morrer. Isso tudo não é temor. Não é temor. Isso é medo. Fala aí para o seu vizinho: o perfeito amor lança fora o medo. O que é o perfeito amor? É o sentimento que Deus tem para com você. Não é o tanto que você ama a Deus. Porque tem dia que a gente não ama a Deus, seja honesto. Tem dia que você está contrariado com Deus. Tem dia que você falta o culto para ver jogo de futebol. Vai falar que um sujeito desse ama a Deus? Então, o que Jesus falou sobre temer? Lá em Mateus, capítulo 4, verso 8. Você conhece essa história? O Senhor Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e o Espírito conduziu ao deserto para ele ser o quê? Tentado. E aí lá Satanás falou para ele: o senhor está com fome, né? Se és amado, se és filho de Deus, porque o inimigo está sempre questionando a sua identidade. Presta atenção numa coisa: Deus nunca questiona a sua identidade. O Espírito Santo nunca vai falar para você: será que você é crente mesmo? Essa voz é do quinto dos infernos. Não vem de Deus. Não deve vir dos irmãos também. A gente não questiona. Você sabe, é uma tolice você disciplinar uma criança, por exemplo, querer ensinar uma criança afirmando que ela não é. Nenhum pai faria isso. Não, você não é meu filho, dá licença daqui. Não te conheço. Não, você não vai dar em nada. Isso é tolice, não é sabedoria. Então Deus nunca vai fazer isso com você. Pelo contrário, o Espírito Santo está sempre te incentivando, te ensinando, te mostrando, levando você a dizer: Abba, Pai. Não é isso? Então o diabo veio e tentou Jesus nisso. Olha, transforme essas pedras em pães. Jesus respondeu biblicamente para ele. Depois o diabo falou: então, já que você é filho de Deus, e a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem para que te guardem, não é? Então pula daqui, levou num lugar alto, lá no pináculo do templo. E Jesus respondeu biblicamente também, falou: não vou tentar a Deus, né? Não preciso fazer isso. Aí vem a terceira tentação, que está aí no verso 8 de Mateus 4. Levou ainda o diabo a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, verso 10, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Você sabe, há um poder enorme quando você se levanta e diz: está escrito. Quando vem um pensamento que não tem nada a ver com a sua vida, você levanta e diz: está escrito, eu sou amado de Deus. Está escrito, o Senhor me adotou, me escolheu, me justificou, me purificou, me perdoou. Está escrito. Não vou viver por sentimento, por emoção, ou porque alguém diz alguma coisa. Eu fico com a palavra de Deus. Então Jesus respondeu isso: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mas Jesus disse: está escrito. Aonde que isso estava escrito na Bíblia? Lá em Deuteronômio. Jesus fez uma citação de um versículo que já estava escrito na época dele, lá de Deuteronômio. Eu quero ler com você. Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Só que aqui está um pouco diferente do que Jesus falou. Olha o que está escrito: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, desculpa. Então, há uma diferença aí nesse texto. Por quê?
Porque Jesus trocou a palavra temer pelo quê? Volta lá, os irmãos esqueceram. Mateus 4, verso 10. Então lhe ordenou: retire-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus temerás. O que Jesus falou? Adorarás. Jesus ensinou que temer a Deus, na verdade, é adorar a Deus. Adorar a Deus. Você sabe, a adoração, no nosso meio, às vezes é comum você ouvir dizer, e você ouve dos próprios músicos e ministros de louvor, quando eles querem falar bonito, eles sobem aqui e dizem: adoração é um estilo de vida. Quem já ouviu isso? Mas só que não está escrito isso na Bíblia. Quando você diz que a adoração é um estilo de vida, você está diminuindo a adoração. Porque o próprio Satanás falou para Jesus: eu vou te dar os reinos se você prostrado me adorar. A adoração é um momento que você separa de tudo na sua vida. Olha para ele e diz: eu vou adorar o meu Deus. Mas normalmente aquele que diz: não, adoração é um estilo de vida, é igual quando o marido diz que não precisa falar eu te amo para a esposa. Alguma mulher aceita isso? Lorena Fernandes Nunes da Silva. Tem que falar. Aquele cristão que diz: não, adorar é um estilo de vida, ele não adora. É a mesma coisa do marido dizer: eu não preciso falar todo dia que eu te amo. Você sabe. Adianta, Eleni? Não, você sabe, mas tem que falar todo dia, olha lá. Não, eu vou adorar a Deus com as minhas atitudes. Mentira, não é assim. Você adora a Deus quando você para tudo e Ele vira o motivo daquele momento. E Ele é o foco. Ele é o foco. Você sabe, esse lugar aqui, esse ambiente, hoje, existe um poder tão grande. Por quê? Porque eu e você decidimos que todo primeiro dia da semana, os primeiros momentos serão para Ele. Isso é o quê? Adoração. É quando você separa, quando você foca no Senhor, naquele momento, para dizer sobre Ele. Dizer o quê? Inúmeras maneiras de fazer isso. Mas é necessário ter esse desejo. É necessário fazer isso querendo fazer. Não basta você dizer: Deus é bom. Há um momento que você vai parar tudo, olhar nos olhos dele e falar: o Senhor é bom. O Senhor é tudo. O Senhor é criador dos céus e da terra. Nós estamos num país que todo mundo se diz cristão, católico. Mas pergunta quantos têm um momento de adoração? Não tem. Nem ler a Bíblia, às vezes as pessoas não fazem. Não aqui, porque aqui na igreja todo mundo lê a Bíblia, obviamente. Aqui todo mundo sabe os versículos de cor. Eu ponho ali só para você lembrar, mas você sabe. Mas não é adoração tudo aquilo que você faz junto com outras coisas. Pode ser louvor, vou louvar a Deus dirigindo, conduzindo o meu carro. Aí tudo bem, é um louvor. Não, vou honrar a Deus falando dele para alguém, dando um testemunho. Mas a adoração é quando você para tudo diante dele, se prostra diante dele. O seu foco é ele, aquele momento é dele. E você vai desfrutar junto com ele daquele momento. E você sabe, nós às vezes negligenciamos isso. Com as nossas atividades, com os afazeres que temos no dia a dia, com o tempo, né? É comum as pessoas dizerem: não tenho tempo. É claro que tem, você gere mal. Mas todo mundo tem tempo. Mas por que você diz que o Senhor, que é a coisa mais importante da sua vida, não pode ter, como Jesus falou, nem uma hora de atenção? Aquilo que é mais importante, aquilo que é mais prazeroso, aquilo que vai ditar toda a sua eternidade, vai ficar para o final. Então você passa o dia resolvendo tantas coisas, e lá no finalzinho você lembra que é crente e fala: Senhor, obrigado pelo dia, me dá um sono bom, aleluia, e dorme.
Isso é incoerente à nossa fé cristã. Isso é incoerente, né, com os nossos princípios e valores. Eu e você temos que ser homens e mulheres de oração, de adoração. Adoração. A gente tem que saber o que é isso. Nós temos que ser especialistas nisso. Se alguém quiser ter uma experiência com Deus, é só entrar no quarto junto com você num momento de adoração. E ele vai ver os céus descendo naquele lugar. Todo domingo nós temos uma grande oportunidade. Eu estava ali atrás ouvindo o louvor, os irmãos fluindo aqui. Você sabe, o líder de louvor, ele passa uma pressão tremenda. Eu tenho dó desses irmãos. Dó não, compaixão. Eu fui líder de louvor também uma época. E a gente faz um malabarismo todo para que os irmãos cantem. A gente coloca as letras. A gente usa aqui de instrumentos para ajudar nas melodias. Mas você sabe, só existe esse esforço porque tem alguém aí embaixo que não adora, não sabe adorar. Porque se soubessem, nem precisaria de instrumentos musicais. Era só um de nós abrir a boca. E de repente a adoração flui no ambiente. E de repente o mover de Deus vem. E de repente experiências extraordinárias acontecem. Aquele que estava triste já começa a pular de alegria. Aquele que está abatido, a sua alma já vem uma coisa assim de dentro para fora. Você não sabe explicar. Você fica sem reação. Você não sabe se pula, se chora, se grita, se sai correndo, se fica no lugar, se ajoelha. Mas se essas coisas não acontecem com você, é porque você ainda não aprendeu a adorar a Deus. E a minha mensagem é para que você saia daqui um adorador. Sabe, eu participo de muitos cultos, muitas reuniões de líderes há mais de 25 anos. E eu me lembro de uma vez, uma reunião de líderes lá da cidade de São Paulo. Nós começamos ali um momento do louvor e as pessoas ali entraram num ambiente de adoração tão forte que eu não era capaz de ouvir a minha voz, por causa da intensidade. Paulo e Silas, certa vez, estavam presos, e houve ali um terremoto. Mas o que eles estavam fazendo antes do terremoto? Louvando. Você acha que Paulo e Silas estavam cantando aqueles corinhos baixinho assim? Ó, bendito seja o Senhor. Não, eu acho que eles estavam cantando tão empolgado que todo mundo começou a parar para ouvir. A intensidade. Você sabe, a intensidade demonstra se está tendo adoração ou não. Às vezes é capaz de alguém estar do seu lado numa intensidade tão extraordinária com Deus. Ele está chorando, ele está sentindo, ele está vendo. E você está contando quantas lâmpadas tem no teto. Como é possível? O Espírito Santo fazendo, Jesus falou, se tiver 2 ou mais reunidos intencionalmente por Ele, Ele estaria presente. Como é possível? Jesus está aqui no meio. E você não abrir a boca. Não cantar uma música. Não fluir, não deixar fluir esses rios de águas vivas do seu interior. Eles fluem através de alguma manifestação. É diferente de meditação na palavra. Meditação, você lê um texto, aí você para, fecha os olhos, aí se ouve o passarinho cantando, a cachoeira caindo. Isso aqui não ouve, né? Na cidade, você ouve alguém buzinando, o outro reclamando. Mas meditação é uma coisa, a adoração é outra. A adoração, você não importa nem quem está do seu lado. Inclusive você se afasta aí e fala, chega para lá um pouquinho, porque eu vou erguer os braços, vou pular aqui, então dá licença. Não é? A adoração tem esses movimentos voluntários, intencionais, onde você abre a boca e canta. É impossível adorar a Deus de boca fechada.
Pergunta aí, seu vizinho, o que você faz na hora do louvor? Você canta ou fica de boca fechada? Então, existe algo especial quando você separa tempo com Deus e vai adorá-lo. Existe um poder que flui, existe uma realidade espiritual que você ganha. Existem experiências extraordinárias. Irmãos, todas as experiências que eu tive que foram extraordinárias, normalmente foi no meio do louvor. Ou numa conferência, todo mundo cantando, orando. Não foi no silêncio. No silêncio as nossas convicções são aprofundadas. Mas na adoração é o que o nosso espírito flui, movimenta. Então sua vida está meio parada. Experimenta adorar o Senhor de verdade. Experimenta fazer isso, porque o louvor e a adoração nos enche do Espírito, nos faz fluir no Espírito. O que o apóstolo Paulo diz? Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como que nós nos enchemos do Espírito? Ele diz, meditando na palavra, é isso que está escrito aí? Lendo o texto, ouvindo música, é isso que Paulo está dizendo? O que ele diz aí, verso 19? Falando, diga falando. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, com músicas, com barulhos. Cânticos espirituais é o quê? Barulho. Não é ficar calado. É impossível você querer fluir no Senhor e ficar calado. Tem que deixar essa fonte que está aí dentro sair, transbordar. E quando você faz isso, aí você mistura o natural com o espiritual. Se você não abrir a boca, é apenas um ser natural. Contém o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo fez morada dentro de você, ele não sai daí. Nem quando você faz coisa errada, ele não sai daí. Ele fez morada. Você não é um Airbnb de Deus. É temporário, né? O Espírito Santo está sobre você. Aí você fez um negocinho, não, agora não. Aí você está pedindo demais. Aí você ora, pede perdão, arrepende, confessa os pecados seus, os antepassados, aquilo que você nem viu. Aí depois que você confessa tudo e se sente limpo, aí você fala, agora o Espírito Santo vai voltar, cadê ele? Não, não é assim, ele fez morada. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. É um só Espírito com ele. Então ele está aí. Mas é impossível você ter manifestações. É impossível fluir se você não abrir a sua boca e deixar fluir. Então, na verdade, você se enche do Espírito. Eu sei que os líderes de louvor também. Hoje eu vou ter que falar dos líderes de louvor, porque eu estou falando de louvor, né? Então, quem ministra louvor aí, me perdoe se você ficou ofendido. Os ministros do louvor amam dizer, vamos chamar a presença do Senhor. E eu fico pensando, mas onde é que ela estava? Não está no irmão, não? Tem que chamar? Vai ter que fazer o sacrifício de novo dos animais, imolar o sangue de novo? Não, lá em Hebreus diz que o Senhor fez de uma vez por todas o sacrifício que valeu para todos. Então, Deus está aí. O Espírito Santo está aí. Jesus está aí no seu coração. O que você tem que fazer? Deixar fluir. Você tem que aprender isso. Tem que aprender. Não é porque você se converteu que agora você sabe. Não, você tem que aprender. Como? Imitação. O que Paulo diz aos Coríntios? Você sabe, a igreja de Coríntios não tinham judeus lá. Eles não sabiam das leis. Eles não foram doutrinados na palavra. Aí Paulo dizia o quê? Imita o que eu faço. Você vai ser cheio do Espírito. Porque eu estou imitando Cristo. Então eu e você precisamos imitar pessoas que imitam Cristo.
Você tem pessoas que se parecem com Jesus ao seu lado? Pois é, você vai imitá-los. Pastor, não sei orar. Imita a oração do seu vizinho. Pastor, não sei pregar. Pega uma pregação de um pastor ungido e ministra igual. Você já viu que a gente ora mais ou menos tudo parecido? Se você for numa igreja presbiteriana, eles também oram parecido. Na igreja batista também oram parecido. Em cada igreja, em cada tribo, tem o jeito. Mas por quê? Porque alguém está imitando alguém. Os viderianos oram andando. Então, você vem aqui na reunião de oração do encontro. Está lá o irmãozinho. Por quê, meu Deus? Não sei. A gente imitou alguém. Alguém fez isso. E nós estamos fazendo até hoje. Mas me mostra na Bíblia onde que tem que orar andando. Não vou mostrar. Mas me imita que vai dar certo. E a adoração é a mesma maneira. Você, fala a verdade, você já foi lá na célula e no período de louvor você ficou de boca fechada? Está errado. O período do louvor, a música é um instrumento para te ajudar, para te empurrar. Já que você não abre a boca, vamos pôr uma música aqui, porque pelo menos você fala. E às vezes você canta a música nem prestando atenção na letra. Mas você está cantando, está imitando alguém. Então você chega aqui num culto, em um momento o irmãozinho levanta o braço. Levanta também. E aí você vai aprender a adorar o Senhor. Daqui a pouco o que vai acontecer? Você está ensinando outros. Paulo fala isso para Timóteo, 2 Timóteo 2:2. Timóteo, o que você aprendeu de mim, através de muitas testemunhas, transmita a outros, idôneos, que vão também ensinar a outros. E por causa dessa obediência de Timóteo, está eu e você aqui falando a palavra de Deus. Foi transmitido, foi falando. Pastor, não sei como adorar, então fica do lado de alguém que sabe. Se não tem ninguém do seu lado que sabe, vem para frente. Fica aqui, tem um ministro de louvor aqui. A gente treina o irmão aqui, um tempão para te ensinar isso. Chega aqui, ele tem que fazer um malabarismo para tirar você da inércia, de ficar calado. Mas a partir de hoje, não mais. A partir de hoje, haverão terremotos. Eu não sei se foi na segunda ou na terça, deu um cisma, um cisto, cisma, como é que é? Um terremoto. Aí eu coloquei lá no grupo de líder, tem alguém orando aí? Porque eu senti tremer aqui. Irmão, vocês não têm noção do que é um momento de adoração com todo mundo aqui adorando. Nós vamos começar a ver isso. Que você vai entender o que é esse momento. Isso aqui não é só uma liturgia. Ah, então o culto tem 2 horas, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não, vamos pôr uma música aí. Não, vamos pôr um aviso também. Vamos pôr um testemunho, vamos encher um pouquinho. Vamos pôr alguém aqui para contar um negócio engraçado. Não. Não é só uma liturgia, é um culto. Nós estamos aqui cultuando a Deus. Existem momentos. Um tem salmo, o outro tem cânticos, o outro tem profecia, mas tudo isso em ordem. Nós temos aqui um momento, mas se o Espírito Santo vier e falar, esquece o relógio, a gente faz. Sim ou não? Eu tenho um horário, começa às 10, termina meio-dia e 20, mais ou menos, 25. Mas se o Espírito Santo quiser vir bagunçar isso tudo e falar agora, vai ser do meu jeito. Eu participei de um momento de uma das igrejas lá em São Paulo, que nós ficamos quase um ano, sem palavra no culto de jovens. Porque o louvor se estendia.
E era oração, era fogo, era profecia, era tudo. Viu, João Vitor? Não tinha tempo de alguém falar alguma coisa, porque o Espírito Santo já estava falando. Não que seja errado. Okay? O Espírito Santo fala de várias maneiras. Ele conduz isso, ele prepara. Ele preparou o seu coração para você vir aqui hoje ouvir essa palavra. Preparou o meu também para falar isso para você hoje. Então, ele faz isso. Mas é necessário você ser intencional na sua adoração. Quando entrar naquela porta, falar: eu vou cultuar a Deus hoje. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa o que eu tenho para fazer amanhã, não importa o problema, não importa a adversidade, o desafio. Eu vou parar tudo e vou adorar o meu Deus. Vou honrar o meu Pai, vou falar dele. Vou mostrar para o mundo como é que é alguém que é amado. Então nós fazemos isso aqui. Por quê? Porque o louvor e a adoração extrapola as bases da sua vida. E você sai daqui diferente. Aleluia. Então, como é que o salmista meditava na palavra? Lá no Salmo 1, Salmo 1:1, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. Qual que é a consequência de alguém que está com a palavra, meditando de dia e de noite? Verso 3. Ele é como árvore plantado junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora, como é que você medita na lei de dia e de noite? Os judeus entenderam que uma das melhores formas de você meditar de dia e de noite é fazer da Escritura canções. Você sabe que a maioria dos salmos são músicas. Salomão, muitos cânticos. E aí, através da música, da adoração, você medita na lei de dia e de noite. Você sabe qual é a sequência dos livros do Novo Testamento? Eu sei por causa de uma música. Gênesis não. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, Gênesis, Êxodo, Levítico e Número, Deuteronômio, Josué. É isso aí. São músicas. Ah, onde você vai aprender isso? Lá nos Kids. A maioria das histórias que eu sei foi nos Kids que eu aprendi. Eu nasci num lar cristão. A pastora Márcia me deu aula lá na salinha. Não é uma salinha, é a sala. Aleluia. Então o salmista entendeu: eu vou praticar a meditação constante, contínua. Como? Através de canções. Se você esquece uma música, se você aprende uma música, você não esquece mais. E a música mundana é igual, então não ouça. Porque as porcarias ficam aí na sua mente. Mas tenha o hábito de cantar. Desenvolva isso. Pastor, não sei, não interessa. Ninguém está aí para julgar sua afinação. Você só não vai poder estar aqui com o microfone na mão. Entenda, não é? Cada um no seu quadrado. Mas o louvor é isso. Alguém sabe cantar aquela música da Aline Barros? Eu vou falar. Eu li na Bíblia e vou contar para você. Vem cá cantar, Késia. Olha o poder dessa música.
Sobe aqui, rapidinho. O seu filho vai ali para os kids e de repente ele tem uma sabedoria que você não sabe de onde é. Por quê? Porque ele está sendo ensinado a palavra. E aí, ó, canta essa música aí para nós. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como... amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Aleluia! Aí você está lá no dia a dia e alguém fala para você, você é muito estúpido. Aí você lembra, não, eu sou inteligente como Salomão. Isso é ou não é palavra de Deus? É. Você está se sentindo só. Você está se sentindo inútil. Alguém abandonado por todos. Aí você lembra, eu sou amigo de Deus, como Abraão foi. É palavra de Deus? Sim. Veio como? Porque você gravou uma música. Porque você cantou, porque você adorou. Porque você fala de Deus. Irmãos, a tristeza não tem espaço na sua vida se você estiver todo dia se alegrando no Senhor. A fraqueza não terá espaço na sua vida se todos os dias você está cantando, eu sou forte porque Ele me faz forte. O desânimo não tem espaço na sua vida se todos os dias você está adorando aquele que é o mais animado de todos. Então percebe como o louvor e a adoração faz você fluir. E a constante adoração ao Senhor, o louvor a Deus, essa palavra de dia e de noite sendo mencionada através da sua boca, vai liberar poder. A adoração libera graça. A Bíblia conta a história de Jacó, está lá em Gênesis. Jacó teve 2 mulheres, naquela época era possível, hoje seria complicado. Uma já é difícil, não a minha, mas o que eu ouço dizer por aí. E se você quiser ter 2 esposas, né, lá na Jordânia, por exemplo, você pode ter 2. Só que você tem que dar a mesma coisa para as 2. Deu um carro para um, tem que dar o carro para a outra. Uma tem uma casa, a outra tem que ter uma casa também. Fez 2 filhos numa, tem que fazer para a outra também. 2 sogras. Então não queira viver esse tempo. Deixa como está hoje. Uma só está bom demais. Então Jacó tinha 2. E a Bíblia diz que ele gostava mais de Raquel. E deixava Lia de lado. Mas você sabe o contexto, por que disso, né? Uma foi forçada, a outra não. Mas aí Lia começou a ter filhos, mas ela se sentia desprezada pelo marido, ela tinha problemas na sua aceitação ali. E aí ela começou a fazer filhos porque ela pensava o seguinte, eu vou fazer um filho, porque aí sim eu vou alegrar meu marido, aí sim ele vai ter alegria comigo, aí sim eu vou ser amada, aí sim todos os problemas da minha vida estão resolvidos. E aí começou a ter filho. E você sabe, os nomes na Bíblia é muito importante, o significado. Coloca lá, Gênesis 29, verso 31. Vou ler com você essa história. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu filho à luz, a quem chamou Ruben. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então, para que ela fez o filho? Para desfrutar do filho? Não, para ter a atenção do marido. Você sabe, eu e você podemos viver assim com Deus também. Você vive querendo fazer coisas para agradar a Deus e para chamar a atenção de Deus. Não funciona assim.
Não é porque você sensibilizou o coração de Deus que agora ele diz, tadinho, olha lá, olha o esforço que esse irmão está fazendo. Olha aqui, olha o sacrifício que essa pessoa está fazendo. Eu vou lá fazer alguma coisa. Não. Deus te escolheu, você não era nem matéria. Ele te escolheu, te deu um nome, escreveu a sua vida, um propósito para você viver. Quando você estava ainda no ventre, quando você nem era projeto dos seus pais. Mas aí ela fez isso. A motivação do filho é para ter a atenção do marido. Rubem significa eis o filho, está aí o filho. Funcionou com o marido? Não. Aí ela falou, então eu vou fazer outro. Verso 33. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais esse. Chamou-lhe, pois, Simeão. Simeão significa ouça o filho. Mas ela ainda não tinha mudado o coração, ela não tinha entendido ainda como é que resolvia esse problema. Talvez você está aqui hoje também não sabe como resolver um problema. Daqui a pouquinho eu vou te falar o que ela fez. Aí quis ter mais um filho. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse, agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Levi significa unido. Você percebe que até aqui ela estava fazendo tudo no seu próprio esforço. Os nomes dos filhos representam uma atenção à criança e a ela, não a Deus. Você sabe, às vezes você está querendo resolver o seu casamento na sua própria força, fazendo do seu jeito. Às vezes você está querendo ter um sucesso na sua caminhada profissional, por exemplo, não está obtendo êxito. Aí Lia decidiu ter mais um filho, mas dessa vez foi diferente. Verso 35. De novo, concebeu e deu luz a um filho. Então disse, essa vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Dessa vez, ao invés de querer resolver as coisas na força do braço, ela disse, não, dessa vez eu vou fazer algo junto com o Senhor, eu vou louvar a Deus. Eu não vou colocar mais o foco na criança, no marido, no dinheiro, na sociedade, nos afazeres. Eu vou adorar o meu Deus, eu vou me encher do Espírito, eu vou estar com Ele, eu vou fazer algo por causa dEle, junto com Ele. E sabe o que aconteceu? Jacó, no final dos seus dias, pediu para ser enterrado junto com Lia, não com Raquel. Ele amava Raquel, mas algo aconteceu e Lia ficou para a história. Algo aconteceu, por quê? Porque ela decidiu louvar ao Senhor. Ela decidiu colocar a sua esperança no Senhor. Ela não quer mais aprovação de ninguém, ela não quer mais status, ela não quer mais poder humano, ela não quer mais condição humana, ela quer agora se unir com o Senhor. E o que aconteceu? A sorte dela foi mudada. O marido passou, muito provavelmente, a amá-la. E no final da história mostra isso. Então você sabe, o louvor, a adoração, ela é capaz de transformar coisas do seu interior que talvez você está lutando há muitos anos. Talvez um período de prostração, de adoração e enchimento do Espírito ali, você a sós com Deus, pode trazer uma transformação tão profunda que vai mudar a história da sua vida. E às vezes nós negligenciamos isso. Judá, o filho dela, significa louvor. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Deus habita em meio aos louvores. Quando nós louvamos ao Senhor, a graça de Deus se torna manifesta na nossa vida. Coisas que eram impossíveis
agora se tornam reais. Por quê? Porque você aprendeu o caminho. É o Senhor. Eu vou viver a minha vida para louvar e adorar a Deus. Eu vou resolver os meus problemas diante da presença do Senhor. Vou resolver minhas crises na presença. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus, ele fala a si mesmo. Ele diz que ele é a porta. Grava isso. Jesus diz que ele é a porta. Salmo capítulo 100, verso 4, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Tem uma canção com esse verso. Depois eu canto para você. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo, o seu rebanho, o seu pastoreio. Entrai por suas portas. Quem que era a porta? Jesus. Entrai em Jesus, com ações de graça, e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Todas as vezes que você abre a sua boca para louvar, você está entrando na porta. Você está compartilhando a sua vida com Jesus. E isso resulta em ações de graça, de bondade. O Senhor é uma porta de esperança. Meu tempo já está acabando. Mas lá em Oséias, capítulo 2, verso 15, na versão RC, tem aí a versão RC? Se tiver, coloca. Olha o que ele diz: e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Esse vale de Acor, deixa aí o versículo. O vale de Acor, aqui está falando de Acã. Acã foi aquele indivíduo que, na conquista de Jericó, Deus falou para o povo: vocês não vão pegar os despojos de guerra, porque o primeiro é meu, a primícia é sempre de Deus. Por isso, quando damos o dízimo, lembramos disso. A primícia é de Deus. Mas teve um sujeito chamado Acã, que pegou lá um objeto sacrificado aos ídolos. E ele foi, obviamente, punido com a morte, e aquele lugar se tornou o nome dele, Vale de Acã ou de Acor. Então aquele lugar era um lugar amaldiçoado, era um lugar de problemas, é um lugar de crises, é um lugar de decepções. Famílias choraram ali por causa disso. As pessoas perderam bênçãos do Senhor por causa disso. Mas aqui no texto o profeta diz: lá nesse meio, lá no lugar que não tem esperança, o Senhor vai abrir uma porta de esperança. Lá no lugar da adversidade, lá naquela crise existencial, Ele diz: eu vou colocar uma porta de esperança. E você vai passar por ela como? Deixa o versículo lá. Como é que passa na porta? E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus está te falando: Jesus é a porta da esperança, e por Ele você vai entrar com canções, cantando, lembrando do dia que você se converteu. Isso acontece com muitos crentes. No dia que ele converte, é o dia mais feliz da vida dele. Ele canta, ele pula, ele não está nem aí com os outros, ele dá testemunho, ele contraria a sua família. Deus está te falando: eu vou colocar uma porta de esperança, você vai voltar a cantar como você cantava antes. Você vai voltar a adorar como você adorava antes, lá na sua mocidade, lá quando você saiu da terra do Egito, quando você recebeu a maravilhosa graça e falou: isso é bom demais. O Senhor está falando, através do louvor, isso vai ser restituído.
Restituído, há uma restituição esperando você nos louvores, nas canções, na adoração, na exaltação ao Senhor. E quando você abrir a boca para cantar, esse vale de morte vai se transformar em vale de vida. Esse lugar de aflição vai dar espaço a um lugar de esperança. E você vai cantar de novo quando era jovenzinho. Aleluia! O louvor traz vitória. Judá significa louvor. E em um dado momento, daquele povo, quando estava nas tribos, eles iam para uma guerra, iriam para uma peleja, e Deus mandou que uma das tribos fosse primeiro. Qual era a tribo? Judá. Juízes 1:1. Só ler aqui para você. Depois da morte de Josué, os irmãos do louvor já podem subir aqui para me ajudar. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem entre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Por que Judá foi primeiro? Porque o louvor tem que vir antes. A adoração é primeiro. A exaltação é primeiro. Falar dele é primeiro. Não, esse ano, 2025, o Senhor vai restituir tudo. Eu vou conquistar tudo aquilo que eu perdi. Mas põe o louvor primeiro. Põe a adoração primeiro. Vai ser restituído primeiro no seu interior. Vai fluir primeiro. Depois todas as outras coisas vão acontecer na sua vida. Aleluia! Por último, o louvor é a porta da riqueza. Quem quer prosperidade aí no Senhor? Amém. Qual que é a ligação entre prosperidade, louvor e adoração? Vamos ver isso. Isaías capítulo 60, verso 1 e 2 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Irmãos, aqui é uma profecia da Nova Jerusalém. Mas você pode aplicar nos dias de hoje também. Por quê? Porque o mundo está cheio de trevas, e a escuridão está sobre os olhos das pessoas aí no mundo, sim ou não? Mas não sobre você. Sobre você, o que a palavra diz é que resplandece o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então as pessoas estão em trevas, mas nós andamos na luz. Diga: eu ando na luz. Pula lá para o verso 11. As tuas portas, lembra quem era a porta? Quem que a gente falou que é a porta? Jesus. Estarão abertas continuamente. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Mas o que é? Vamos falar mais dessa porta, que você já sabe que é Jesus. A resposta está lá no verso 18. Que porta é essa? Como é que isso vai acontecer? Verso 18: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas, que porta é essa? Louvor. Louvor. A Bíblia está dizendo o seguinte: o mundo aí está em trevas, mas você tem luz. O que vai acontecer? O Senhor está edificando a sua vida. Você sabe que a cidade pode ser entendida também como as muralhas, proteção, fala do nosso coração. O Senhor está edificando você para ser alguém que louva continuamente, porque aqui a Bíblia diz que a porta não se fecha, nem de dia nem de noite. E está falando que essa porta é um lugar de louvor. O que acontece com alguém que louva e adora continuamente? Os reis da terra, as pessoas de fora, vão honrar você através de riquezas. Normalmente, você olha para alguém próspero
Normalmente, estou falando do cristão, estou falando do ímpio. Normalmente, um cristão próspero, ele está o tempo todo louvando a Deus. E normalmente, um cristão reclamão está o tempo todo precisando de ajuda de alguém. Qual que é a vida que você vai escolher? Eu vou escolher que eu continuamente vou louvar e adorar o meu Deus. Não importa o que aconteça. Se o dia tiver com muito sol, glórias a Deus. Se estiver chovendo, glórias a Deus. Se minha conta sobrar no mês 2.000 euros, depois de pagar tudo, glória a Deus. Mas se estiver negativa, glória a Deus. Se estiver negativa, vem terça-feira para eu te ajudar. As coisas estão difíceis, mas o Senhor está aqui para ser a porta para você, para te ensinar. Sabe, nós, quando entendemos isso, o resultado de alguém que entendeu sobre louvor e adoração, ele constantemente está crescendo no Senhor, em revelação, em graça, em sabedoria. Porque se a adoração leva a sabedoria, e a gente leu lá no início que nada falta aos que temem, e a gente troca temer por adorar, nós vamos dizer, nada falta aos que adoram. Está faltando alguma coisa na sua vida hoje? Preenche isso com adoração e nada vai faltar. Nada vai faltar. Dinheiro não vai faltar, oportunidades não vai faltar, alegria no casamento não vai faltar, consistência, identidade, convicção não vai faltar, sabedoria não vai faltar, mas é necessário você adorar ao Senhor. Você tem disposição de começar hoje a mudar isso na sua vida? Você tem disposição de no próximo domingo chegar às 10 horas, que é a hora que a gente começa, para cantar a Deus, para mostrar para o mundo? Você sabe, os vizinhos aqui só ouvem um pouco, mas o mundo espiritual está vendo. E eles sabem que haverá um barulho santo aqui nesse lugar. Nós estávamos na conferência de jovens, 900 jovens aqui dentro, e esse piso aqui fazendo assim, ó. E eu orando, Deus, segura, não deixa cair não. Mas você sabe, isso são coisas que preenchem o nosso ser. Sem louvor e adoração você não seria nada. Sem louvor e adoração não teria ambiente, não teriam manifestações, não teria curas, sinais, milagres, prodígios. Nós precisamos disso. Precisamos disso. Mas eu quero te dar a oportunidade hoje, no finalzinho desse culto, abrir a sua boca e adorar aquele que vive. Falar alguma coisa para Ele. Você talvez não sabe a letra da música, não interessa. Você fala o nome de Jesus. A gente põe ali, ó, você ir lendo e cantando junto. Tudo isso para você abrir a boca, cantar e ser cheio do Espírito, cheio de sonhos, cheio de vigor, cheio de prosperidade. Tudo isso vem porque alguém decidiu dar tempo ao Senhor e falar: eu vou adorar o meu Deus. Esse é um culto para o meu Deus. Eu sou servo do meu Deus. Eu vivo para Ele. Eu faço para Ele. Eu sonho os sonhos dEle. Aleluia. Tem alguém aí que tem disposição de cantar? Que música nós vamos cantar? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande